Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E hoje vamos fazer a parte 2 do nosso especial de Top Gun dos 40 anos de franquia. E vamos falar hoje do segundo filme, obviamente, né? Parte 2, filme 2, que é o grande Top Gun Maverick. Que bom! Para quem não sabe, Top Gun Maverick é a continuação direta, obviamente, de Top Gun, no qual aconteceu que lançou em 1986, e agora em 2022. Eu sei, a gente está em 2026, só que foi lançado em 2022 o filme. Temos a volta da franquia, e uma volta triunfal, aliás. Para quem não sabe, o filme ele foi feito, eu não vou saber exatamente quando que ele foi gravado ou deixou de gravar, mas ele foi uma das maiores bilheterias no cinema pós-pandêmico. Então, assim, esquece Barbie, esquece Oppenheimer. Top Gun Maverick estourou a sala de cinema na época. Obviamente, depois ele foi facilmente ultrapassado por Barbie e por Oppenheimer em 23, 24. E foi algo assim, surreal. Top Gun Maverick foi surreal, né? E bom, só relembrando para quem aqui no canal, como esse é um episódio especial, eu vou fazer a parte somente com spoilers. Então, assim, vai ter muito spoiler, porque o filme já é de 2022 e ele tá voltando agora aos cinemas no dia 14, no caso, essa quinta-feira. E eu vou fazer só contando a história e um pouco de curiosidades do filme no decorrer. Então, roda essa vinheta e bora pro vídeo. Top Gun Maverick, ele começa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro Top Gun. Então nós vemos Maverick já muito tempo depois em uma base de testes, no qual ele está testando uma nova nave, no qual o governo pagou a ele para essa nave chegar a Mach 10. Para quem não sabe, Mach são as velocidades normais de um caça. Mach 10 seria algo surreal, tipo, seria mais rápido que a velocidade do som, e uma velocidade no qual muitos caças não aguentariam e iam acabar simplesmente explodindo no ar. E nisso, eles estão prestes a fechar o programa e Maverick diz, deixa comigo. E ele vai lá, pega a nave, chega a Mach 10 e, sendo o louco que ele é, ao invés dele escutar as vozes da razão e chegar só a Mach 10 e voltar para a base, porque daí eles já vão ter assegurado o programa, ele vai e chega a Mach 10.5 mais ou menos, e ele consegue explodir a nave, em poucas palavras. Saindo, obviamente, injetando na hora e saindo ileso, como o nosso louco do Tom Cruise sempre faz. E após isso, o general, que é o responsável pelo programa, ele decide simplesmente... Ele, na verdade, a vontade dele era demitir o Tom Cruise, demitir o Maverick, e acabou porque ele roubou a droga do caça, não era para eles terem feito o que fizeram. Mas ele fala, não, você tem um anjo da guarda muito bom, que no caso o Ice, ele agora virou um general, virou alguém que mexe sempre os pauzinhos para ajudar o Maverick e salvar o traseiro dele toda santa vez. E ele acaba mandando ele de volta para o Top Gun, que no final do primeiro filme, ele disse, eu acho que eu vou ensinar, vou ser um professor no programa Top Gun. E é o que ele faz, só que ele fica 2 meses lá, não dá conta do recado e se manda. E dessa vez ele precisa treinar 12 cadetes, no qual um deles, eu vou falar desse um deles depois, eles têm que ir para uma missão suicida, no qual eles basicamente têm que ir numa usina nuclear inimiga, estourar aquela usina por conta que, segundo vários tratados, não era para ela estar em operação de jeito e maneira nenhuma. Então, basicamente, eles precisam estourar aquilo, junto com um monte de armas antiaéreas, num lugar onde é o maior perigo, é perigoso demais, porque tem caças, tem antiaéreas e tem tudo o que possa fazer para dar morte. E basicamente ele tem o objetivo de treinar esses cadetes para eles irem e voltarem com vida para casa.
Esse é o principal objetivo dele. E no qual, infelizmente, não é uma tarefa fácil, principalmente porque um dos cadetes é Rooster, filho do falecido Goose, no qual ele e o Maverick têm umas picuinhas por alguns problemas, que a gente vai entender no decorrer desse episódio. E bom, dada a largada, chega Maverick, depois de ele ter sido jogado para fora de um bar por esses cadetes, chega Maverick e já dá uma surra na galera toda por conta de... Bom, ele é um professor e ele quer se exibir um pouquinho. E depois de tudo, ele coloca todo mundo nos jatos e eles fazem um treinamento para ver qual a habilidade de cada um. Maverick sola todo mundo, né? Derruba todo mundo e... É isso, é o Maverick sendo Maverick. E bom, conforme o treinamento vai indo, eles basicamente percebem que vão ter que testar os limites dos caças e de si próprios, por conta que assim, quando você vai pilotar um avião, tem um teto limite que você pode ir muito ir para baixo ou muito acima. Você não pode passar dessa barreira por segurança, porque assim, vamos lá, 5.000 metros, vamos colocar assim. Você passou disso, abaixou disso, qualquer coisinha diferente, se você não for muito bom em manobras, se você bater, não tem o que ejetar, não tem o que fazer, é game over total. É uma segurança, assim, passar disso, acaba que, e não souber desviar perfeitamente do que qualquer objeto que tenha à sua frente, é game over. E basicamente ele fica tentando treinar os alunos a não passarem a ficarem abaixo desse teto e a serem rápidos o suficiente para desviar dos negócios, chegar ao ponto da missão em 2 minutos e 30 segundos, explodir o local, conseguir subir na montanha sem os mísseis pegarem e voltar vivos para casa. O primeiro problema já está no baixar o teto, no qual os generais ficam bem irritados porque o teto é uma segurança. Então, assim, ele pede autorização, eles concedem autorização porque entendem que os parâmetros da missão necessita por isso. Só que conforme vai indo, eles vão enfrentando muitos outros problemas, como por exemplo, na hora que assim, para quem não sabe, para quem não tá entendendo, o local onde eles têm que detonar é basicamente uma montanha. Então eles vão ter que subir, descer nessa montanha que tem como se fosse um vulcão. Lembra de um vulcão, tá? No meio da onde eles vão subir, tem aonde é o alvo. Daí eles estouram o alvo, sobem de volta a uma força de, vamos colocar assim, 9 Gs, que basicamente nada mais é do que uma força gravitacional. Para quem obviamente lembra de Newton e afins, a gravidade puxa a gente para baixo. E nisso, a força que o piloto, a nave e o piloto vai exercer é algo que pode derrubar qualquer ser humano que não tenha treinamento. Inclusive as pessoas mais bem treinadas não conseguem passar em sérios testes assim, que é algo muito complicado. E bom, todo esse treinamento, todo esse problema, tudo isso acaba resultando nisso. E bom, com certas situações ocorrendo, e com o fato de, infelizmente, depois de o falecimento do Ice, Maverick ele não tem mais escolha. Ele acaba, tipo, os generais acabam tirando ele do projeto. Acabam aumentando o tempo e tentando não arriscar com o que o Maverick tinha treinado, por conta que, para eles, se as pessoas voltarem para casa ou não, pouco importa. O que importa para eles é executar a missão. E nisso, o Maverick ele rouba um caça e faz a missão toda acertando o alvo e derrubando tudo em 2 minutos e 15. No qual o general, que queria, infelizmente, tirar ele, acaba colocando ele como líder da missão. Ah, uma coisa que eu esqueci. Antes de mais nada, o que é o problema entre o Rooster e Maverick? Ah, é porque o Goose morreu quando estava pilotando com o pai dele? Não. A mãe do Rooster, a esposa do Goose, do falecido Goose, ela não estava pronta para perder o filho. E Maverick não queria deixar que a esposa dele, a esposa do amigo dele e a mãe de quem ele confiava, tivesse a situação, porque ele achava também que o Rooster não estava pronto para conseguir. Então ele 2 vezes rejeitou a aplicação do Goose
e atrasou em 4 anos ele conseguiu realizar o sonho, porque ele achava que ele não estava pronto e ele não queria deixar que a mãe dele sofresse mais uma perda, porque ele ainda se sente muito culpado pelo que aconteceu com o Goose. Embora o Rooster nessa brincadeira se provou pro Maverick que ele é, sim, mais do que capaz de fazer tudo. E várias vezes ele provou isso. E bom, depois de toda a situação que o Maverick roubou, ele basicamente conseguiu se tornar um líder da missão. Conseguindo então levar uma galera aí para essa missão e conseguindo, enfim, fazer a missão ser bem sucedida e trazer todo mundo de volta para casa com vida. Embora depois eles tenham sido derrubados, roubado um avião inimigo e sobrevivido a um monte de tiro, mas eles fizeram a missão ser bem sucedida. Vou deixar essa parte final que é muito da hora para vocês assistirem nos cinemas. Bom, Top Gun Maverick fez o retorno de um diretor que era o diretor do Tron o Legado e que foi o diretor de Fórmula 1 agora e tem feito várias coisas incríveis. Ele trouxe toda a ideia do Top Gun original, só que com um visual extremamente melhor, com uma montagem muito mais atualizada, até porque a tecnologia atual é muito incrível e consegue fazer as coisas de uma forma surreal, tanto que não na época que eles gravaram era fodástico, era fantástico o negócio, só que hoje em dia é um nível assim que não tem explicação do quão bom e quão bem feito é toda a montagem, toda a elaboração, todo o cuidado que eles têm, não só com a franquia, mas com o visual. E é muito legal porque dessa vez Tom Cruise literalmente pilotou alguns caças. Então, tipo assim, várias das manobras aéreas que o Tom Cruise faz é o maluco do próprio Tom Cruise no cockpit. Então, tipo assim, ele é um negócio que é surreal. A volta do Ice, na verdade, não é. Não, eles queriam que ele voltasse, só que infelizmente Val Kilmer estava com câncer na garganta. Então a voz dele não estava saindo. No filme, para eles fazerem a cena que o Val Kilmer, o Iceman, ele conversa com o Maverick, foi algo assim muito emocionante e eles conseguiram achar uma forma de colocar um pouco de IA na voz, embora ainda é a voz do próprio Val Kilmer. Eles conseguiram colocar um pouquinho de IA para a voz dele, porque ele estava com muita dificuldade de falar por causa da batalha contra o câncer, tudo que infelizmente foi o que tirou a vida dele esse ano, né? E foi uma loucura, assim, foi uma das melhores cenas e uma das mais emocionantes também com a sua volta. E o Tom Cruise lutou para ele ter mais papel, ter mais o Iceman ter mais força nesse roteiro, e foi algo que foi incrível. Além do que o avião do Tom Cruise, um avião particular dele, está também no filme, que é o avião que ele fica mexendo, fica arrumando, fazendo manutenções nele. Isso é do próprio Tom Cruise, que ele é o próprio avião dele. E é uma coisa incrível, assim. Top Gun Maverick foi um dos filmes que mais arrecadou bilheteria em 2022 e é um dos melhores filmes da franquia Top Gun até o lançamento do terceiro, porque ainda não temos uma noção de como vai ou vai deixar de ser. E bom, não esqueça de deixar o gostei aqui no canal, de me seguir nas suas redes sociais e de se inscrever. A gente está com algumas metas aí, estamos com meta de chegar a 50 seguidores, 50 inscritos aqui no YouTube até o final até metade do próximo mês. E estamos também com algumas metas legais, de chegar até 3.000 seguidores no meu Insta, o Cine Speaker, e mudar esse cenário aqui. Estamos já com a manutenção aqui, ó. Já estamos com tudo já pronto, já estou com tudo já programado, tanto que agora estamos com o mic novo. O meu ainda tá ali, mas eu tô gostando mais do jeito que tá ficando com esse e da liberdade que tá me dando um pouco mais. Além do que, esse foi maravilhoso essa compra. Foi uma das melhores compras que eu fiz esse ano. E tem várias coisas que estão mudando aí. Eu espero que estejam gostando desse novo formato. Espero que vocês que estão vindo aqui agora pela primeira vez gostem do canal, gostem do conteúdo. Não esqueçam de deixar o seu gostei. Não esqueçam que Top Gun tem que ser assistido no cinema. Não tem graça assistir em casa, porque ele é tão grandioso que tem que ser visto no cinema. E por hoje é só. Até a próxima!